Algo estranho surgiu nos céus de Marte. Uma fotografia captada pelo rover Perseverance, da NASA, depressa se transformou na imagem mais partilhada da semana. Um traço tênue de luz, quase invisível, surge a atravessar a escuridão do firmamento marciano. À primeira vista, parecia apenas um defeito da câmara. No entanto, logo apareceram as hipóteses. Uns garantiam tratar-se do Tri-Atlas. Outros defendiam que seria Phobos, uma das duas luas de Marte. Mas para quem investigou mais a fundo, a resposta tornava-se cada vez mais obscura. Com os telescópios terrestres a serem desligados progressivamente e os fluxos de dados oficiais a calarem-se, a imagem de Marte ficava isolada, com um vestígio enigmático a pairar sobre o planeta vermelho. E a interrogação intensificava-se: no que raio captou a NASA em Marte? Tudo começou como um brilho, um pedaço de claridade suspenso na penumbra acima de Marte. Apenas um fotograma entre milhares registrados não por um telescópio, mas por um rover, uma câmara de engenharia simples destinada a orientar uma máquina entre rochas vermelhas, e não a perscrutar o céu marciano em busca de enigmas. A imagem propagou-se rapidamente. Inicialmente, era só uma risca, um borrão. Depois, veio o aprimoramento, o aumento, um tom verde adicionado, exagerado, e de repente não se tratava apenas de uma falha no céu de Marte. Era outra coisa, algo maior. A internet batizou-o num instante. Tri-Atlas, o objeto interestelar a atravessar o sistema solar, agora supostamente fotografado da superfície de outro planeta. Uma afirmação ousada, alimentada por conjecturas e impulsionada por algoritmos. Mas as afirmações são fáceis. As provas, não tanto. O ceticismo começou a ganhar terreno entre quem quis ir além das manchetes. Em vez de se fiar nas imagens ampliadas que circulavam na rede, alguns recorreram aos dados originais. Os ficheiros brutos estavam acessíveis nos arquivos públicos da NASA. Identificou-se a câmara utilizada, mediram-se os tempos de exposição, verificaram-se as marcas temporais, e executaram-se efemérides orbitais para recriar o céu acima da cratera G0 no preciso momento em que a foto foi tirada. Camada a camada, as opções foram descartadas. Não era o Tri-Atlas, o brilho, o movimento, a extensão em pixels. Não batia certo. Também não era Phobos. A lua irregular e veloz de Marte. Phobos teria deslocado-se de forma diferente no enquadramento. Mais devagar, mais fraca, deixando um rastro bem mais curto nas mesmas condições de exposição. Deimos. A segunda lua encontrava-se abaixo do horizonte. Essa possibilidade também foi excluída. Então, o que foi exatamente registrado? Uma risca verde com 53 pixels de comprimento, captada por uma câmara de navegação num intervalo de exposição de pouco mais de 3 segundos. O objeto deslocou-se demasiado depressa, bem mais do que qualquer corpo conhecido visível daquele local nesse dia. E, decisivamente, não havia estrelas na imagem, nem fundo, apenas vazio. Um vazio que torna a orientação impossível sem metadados mais profundos. Metadados guardados nos registros de engenharia da NASA, presentemente inacessíveis devido a um encerramento congressional. Mas essa falta de estrelas, de referência, era em si a pista. Porque as câmaras do rover Perseverance não servem para isso. Não estão feitas para olhar para cima, quanto mais para caçar corpos interestelares. Foram concebidas para pó, terreno, orientação. Os seus sensores não se comparam aos do James Webb ou mesmo ao Hubble. Não foram construídas para medir deslocações num céu remoto. Contudo, captaram algo. Isso abre portas a explicações menos empolgantes, mas mais realistas. Raios cósmicos, por exemplo. Partículas a deslocar-se perto da velocidade da luz, a colidir com o sensor e a gerar falsos traços luminosos. Acontece com frequência. Ou talvez uma partícula de poeira marciana desalojada durante uma manobra do rover tenha entrado no campo de visão. Há ainda a hipótese de ser um artefato digital, erros de compressão, pixels corrompidos na transmissão. Mas nem essas justificações assentavam perfeitamente, pois a risca tinha um ângulo, uma largura constante, um comprimento mensurável e, mais importante, aparecia em vários fotogramas registrados ao mesmo tempo por lentes diferentes.
Não era uma avaria, e por enquanto permanece não identificada, o que a torna, por definição estrita, um objeto voador não identificado. Um objeto em movimento pelo céu marciano, visível mas desconhecido. Sem propulsão, sem luzes intermitentes, sem discos voadores de contos, apenas uma presença. Silenciosa, à deriva, uma linha traçada sobre uma tela vermelha. E talvez por isso nos inquiete. Não porque comprove algo, mas porque não o faz. Porque, mesmo com todos os nossos instrumentos, rovers e algoritmos, ainda não sabemos o que estamos a ver. Estamos a observar, a calcular, a especular, mas não controlamos. Não lá em cima. Ainda não. A teoria era cativante. Um visitante interestelar, Triae Atlas, captado em câmara da superfície de outro planeta. Se fosse verdade, marcaria a primeira vez que um objeto de fora do nosso sistema solar seria fotografado diretamente de além da Terra. O momento até coincidia. A 3 de outubro, o 3I Atlas fez o seu ponto mais próximo de Marte. O rover Perseverance, posicionado na cratera G0, tinha agendada a orientação das câmaras para o céu. Tudo encaixava na perfeição. Mas o espaço não se importa com as nossas histórias. As câmaras a bordo do Perseverance não foram criadas para observações astronômicas. São instrumentos de engenharia destinados ao mapeamento do terreno e à navegação. A sua resolução, o campo de visão e as capacidades de exposição são restritos. Fundamentalmente, faltam-lhes a sensibilidade necessária para registrar objetos interestelares tênues a milhões de quilômetros de distância. No entanto, a alegação manteve-se, uma raia esverdeada no céu, estendida sobre um fotograma de baixa resolução. Defensores destacavam o momento, o ângulo, a forma. Mas assim que os cálculos avançaram, a narrativa começou a desmoronar-se. O tempo de exposição foi a primeira indicação. A câmara de navegação por trás da imagem pode expor até 3,28 segundos. A velocidade a que o 3I Atlas viajava, o seu movimento equivaleria a apenas uma fração de pixel nesse intervalo, inferior a um traço mínimo. Contudo, o objeto na imagem ocupava mais de 50 pixels. Essa contradição por si só derruba a hipótese do 3I Atlas. Depois, entraram em cena as mecânicas orbitais. Simulações foram efetuadas com base nas efemérides da NASA, modelos matemáticos que seguem as posições dos corpos celestes. Essas simulações recriaram o céu sobre a cratera G0 no instante em que a imagem foi captada. Revelaram o 3I Atlas bem alto no céu, longe do ângulo onde o objeto enigmático surgiu. Não só o movimento estava errado, como a posição também. Então, se não era o 3I Atlas, poderia tratar-se de Phobos, o maior e mais veloz dos dois satélites de Marte? Mais uma vez, os números não batiam certo. Phobos desloca-se depressa, sim, mas não a taxa indicada pela imagem. O seu trajeto no céu teria deixado um rastro mais curto e menos intenso, e Deimos, o satélite menor, nem sequer se encontrava acima do horizonte nessa altura. Nenhum dos objetos conhecidos encaixava. Isso deixa-nos na incômoda categoria do não identificado. A esta altura, vale a pena questionar como é que algo assim passa despercebido na revisão da própria NASA. A resposta está no calendário. Quando a imagem apareceu, a NASA estava imersa num chatidão congressional. Os recursos estavam ao limite. Muitos analistas foram dispensados, as revisões internas arrastaram-se a paso de caracol, o que obrigou a comunidade científica mais ampla e os observadores curiosos a compensar a lacuna. E é aqui que entra o seu papel. O nosso trabalho no Cosmic Anon é totalmente independente. Não temos financiamentos de instituições. Não contamos com patrocinadores corporativos. O que temos é se valoriza este tipo de investigação profunda, se acredita em pôr em causa as manchetes e em explorar o inexplicável, pense em se tornar membro. O seu apoio permite-nos cavar mais fundo, aceder a dados originais e revelar histórias como esta sem concessões. Encontre o botão de adesão abaixo deste vídeo. Voltando à anomalia. Uma vez excluídos os conhecidos, restam duas possibilidades, o extraordinário ou o negligenciado.
Alguns propõem um raio cósmico, uma partícula de alta energia que atinge o sensor da câmara e gera um rasto de luz falsa. Outros sugerem poeira ou detritos, um defeito na lente, uma falha digital. Estas explicações são todas viáveis, mas costumam produzir artefactos distintos, padrões irregulares, distorções em frames isolados, trajetórias incoerentes. Este objeto, todavia, foi registrado em várias imagens. Tinha forma, direção, consistência. Comportava-se como algo autêntico. Ainda assim, nenhum corpo celeste conhecido corresponde à descrição. Nenhum satélite, nenhuma lua, nenhuma estrela. O céu sobre a cratera G0 estava vazio nessa direção, nesse momento. Isso não quer dizer que seja alienígena, mas indica que é desconhecido. E num domínio fundado na descoberta, isso basta para suscitar mais interrogações. Os objetos no espaço seguem regras. As curvas de luz, as órbitas em arco, as velocidades variam dentro dos limites da gravidade e do momento. Mesmo os fenômenos mais caóticos, como cometas a fragmentar-se ou erupções de flares solares na superfície de uma estrela, movem-se de formas previsíveis quando analisados pela perspectiva certa. Isso torna o objeto desconhecido avistado pelo rover Perseverance particularmente perturbador. Não se desloca como nada do que conhecemos. Revisitando o que os dados brutos mostram. O objeto surge como uma raia nítida em múltiplos frames. Não está borrado de forma aleatória, como seria de esperar de vibrações da câmara ou ruído do sensor. Em vez disso, exibe um percurso direcionado com forma e brilho uniformes. Ao medir o seu comprimento nos frames, os investigadores concluíram que o rasto abrange mais de 50 pixels, uma assinatura invulgarmente extensa dadas as limitações da câmara de navegação. Não se trata de ruído, mas de movimento, de mais quão rápido era? Para responder, os analistas calcularam o tempo de exposição, a resolução angular e o espaçamento entre frames. A exposição máxima da nave caminho é pouco superior a 3 segundos. Com base nisso, estimaram o movimento angular por segundo, convertendo-o numa trajetória celeste. O resultado, uma velocidade que não condiz com qualquer objeto conhecido visível a partir de Marte nessa ocasião. Era rápida demais para um satélite e lenta demais para um meteoro. Ocupava um estranho meio-termo. Isso por si só não seria inédito. Existem milhares de pequenos objetos não rastreados a vaguear pelo sistema solar. Alguns deles fragmentos de asteroides ou detritos criados pelo homem poluem o espaço. Mas o que torna este episódio tão singular é a junção perfeita de momento, visibilidade e a falta de quaisquer indícios adicionais. Nenhum outro detector captou o fenômeno. Os restantes equipamentos do rover nada indicaram. Sem leituras anormais, sem picos de energia, sem artefactos nas lentes em imagens vizinhas. O céu marciano manteve-se sereno. Ainda assim, ali estava, um algo a atravessar o enquadramento com rumo definido e velocidade evidente, preso na quietude da noite em Marte. Para vários, isto soa motivo para prudência, moderação, ou até rejeição. Afinal, o cosmos é caótico. As câmaras avariam-se. A poeira rodopia. A luz distorce-se. Contudo, os que examinam estas irregularidades sabem que os padrões contam. E este corpo, fosse o que fosse, formou um padrão que não se confunde com ruído aleatório. Há quem avance com raios cósmicos, partículas de alta energia vindas de lá fora do nosso sistema solar. Ao atingirem um sensor, podem gerar pontos luminosos ou rastos. Mas os vestígios de raios cósmicos surgem isolados num só fotograma e mostram intensidade irregular. Não se deslocam. Não surgem repetidamente. Não seguem uma trajetória recta através de várias exposições. Este sim. Outros propõem um erro no processamento de dados. Quiçá falhas de compressão ou leituras defeituosas. Mas, mais uma vez, tais problemas deixam marcas claras, como distorções em blocos, padrões repetitivos, cortes bruscos nos dados visuais. Nada disso se vê aqui. E depois há o mutismo. Após o curto surto de conjecturas na rede, o debate esmoreceu. A NASA não emitiu qualquer comunicado oficial. Nenhuma explicação foi dada.
Pedidos de analistas independentes ficaram sem réplica. Pode ser que a agência tenha analisado o caso internamente e o achado banal. Ou que o tenha arquivado em silêncio para não atrair olhares desnecessários. O silêncio é frequente quando a certeza escasseia. Mas nesse vazio, o objeto perdura, inexplicado, não rejeitado, não investigado. Há algo de profundamente inquietante numa anomalia detectada noutro planeta, registrada por uma máquina incansável. Num cráter esculpido por colisão ancestral, num mundo sem pegada humana, um objeto sobrevoou e deixou um rastro sem decifrar. Por ora, esse rastro é tudo o que possuímos. Serve de lembrete do quanto fica por vir. Na busca pela verdade absoluta, ignoramos por vezes o mérito do inexplicável. Mas aqui, na fronteira da desolação marciana, uma linha de luz no firmamento levanta uma interrogação sem resposta. E talvez, só talvez, isso marque o início de qualquer coisa. Marte não fala. Não esclarece. Fornece dados crus, mudos, intocados. Cabe-nos formular as dúvidas, perseguir o sentido. E desta feita, a dúvida cortava mais afiada. Um traço verde no céu captado por um aparelho não vocacionado para observar estrelas. Uma irregularidade fugaz que escapou à categorização, mesmo com peritos entusiastas a dissecarem os seus pichés. Não era o Atlas 3 vezes. A rota, o brilho e a velocidade angular não batiam certo. Não era Phobos, nem Deimos. Não correspondia a satélite conhecido ou fenômeno atmosférico. Os culpados habituais, e raios cósmicos, poeira, falhas de compressão, também não colavam. O objeto deslocou-se, deixou marca e surgiu em vários enquadramentos. E depois, como tantos elementos no espaço, evaporou-se. Num domínio regido por certezas e ceticismo, isso incomoda. Desejamos fechos. Desejamos soluções. Mas a ciência nem sempre se resume a respostas. Às vezes, trata-se de excluir hipóteses, de conviver com o que sobra após eliminar as explicações prováveis. Este enigma, este fiapo de mistério sobre o cráter G0, recorda-nos o quão pouco dominamos. Podemos simular mecânicas orbitais, cronometrar ao milissegundo, recriar campos estelares e programar algoritmos para vasculhar terabytes de informação. Mas quando o universo nos presenteia com o imprevisto, com o que não encaixa, isso rebaixa-nos. E talvez aí resida o cerne. Isto vai além de um risco não identificado no céu de Marte. Diz respeito à nossa ligação com o ignoto, à ânsia de classificar, esclarecer, rotular. O cosmos não nos deve transparência. Apenas concede chance. A chance de sondar mais fundo, aperfeiçoar instrumentos, cultivar a curiosidade. Pode ter sido um raio cósmico apanhado no instante ideal. Pode ter sido um pedaço de gelo, um capricho da câmara, uma partícula de poeira flutuante no ar marciano. Ou talvez outra coisa, algo para que ainda não estamos preparados. Seja o que for, recorda-nos que as descobertas nem sempre vêm com fanfarra ou títulos. Por vezes, chegam em silêncio, numa imagem granulada, num rastro luminoso, numa questão que teima em não se resolver. Se o desconhecido intriga tanto como a nós, pense em subscrever. Dê um like para que mais mentes inquisitivas encontrem esta narrativa. E talvez, só talvez, formule questões mais agudas da próxima vez que as estrelas se calam. Música.